Gente, esse plano que Deus tem para sermos mais semelhantes a Jesus, em pensamentos, palavras e ações, tem um nome na Bíblia, tem um termo que define isso. Alguém que consegue adivinhar que termo é esse? Você se tornar mais e mais semelhante a Jesus, em pensamentos, em palavras e em ações. É uma palavra só, que define isso aí. Alguém conclui, alguém adivinha o que é? Santificação, teóloga, pastora Denise, já saiu aqui com a resposta. Esse é um processo chamado santificação. O que é santificação? É uma transformação que vem de dentro para fora, não baseada em regras, mandamentos ou leis. É uma transformação proporcionada, realizada, feita pela ação do Espírito Santo, que pega a palavra que é implantada em nós, que é semeada em nós, e faz com que essa palavra germine, produza fruto. E esse fruto é o caráter do Espírito. A Bíblia chama esse fruto de fruto do Espírito. É o fruto da ação do Espírito Santo em nós mediante o uso da palavra, fazendo com que nós sejamos transformados cada vez mais em semelhança de Jesus, em pensamentos, palavras e ações. Nós somos perfeitos, somos deuses, já temos tudo. Não, nós estamos num processo chamado santificação. Amém? E hoje é mais um dia para nós avançarmos nesse processo. Amém? Mas hoje é Vision Sunday. Hoje é dia da gente compartilhar a visão. Eu hoje mais cedo estava cumprimentando as pessoas e uma das pessoas, uma das nossas voluntárias aqui, eu parei ali no canto para conversar e ela disse: pastor, eu estou na Nova por causa de um Vision Sunday. Foi num Vision Sunday, há 2 anos atrás, que eu tomei uma decisão. Quando eu ouvi a visão da igreja, eu falei, é aqui que é o meu lugar. Eu disse, caramba, legal. Esse é um dia muito importante. É tão importante que nós designamos 4 dias no ano, um por trimestre, para falarmos sobre visão. E hoje é um dia muito especial, por isso eu vou pregar uma palavra para você agora pela manhã, uma outra diferente hoje à noite. Então, se você não estiver de volta aqui hoje à noite, eu convoco você a ligar o seu computador, a sua televisão, seu smartphone, conectar hoje à noite às 18 horas na Nova, no YouTube, através do site, para você ficar por dentro, porque é muito importante. Se você se considera membro da Nova, uma das coisas mais importantes, nós não estamos acostumados com isso quando a gente fala de certas outras igrejas, quando a gente fala de religiosidade. Eu nunca ouvi ninguém, nas igrejas que já frequentei, o pastor tirar um dia para dizer, essa é a visão da nossa igreja. Mas na Nova nós temos essa cultura, esse hábito. E quem é membro da Nova precisa conhecer a visão que nós temos. Amém? Sabendo que você é parte. Então, deixa eu até fazer uma coisa aqui. Deixa eu chamar, Denise, deixa o caderninho de lá no instante. Esse cobertor que você está se cobrindo aí. Vem aqui em cima um instantinho. Pode subir aí pela lateral mesmo. Vem cá. Deixa eu ler para você uma passagem aqui, que não tem nada a ver com aquilo que eu vou pregar, mas tem tudo a ver com o que eu vou pregar. Que é Abacuque. Abacuque, capítulo de número 2. Abacuque, ele começa, o livro de Abacuque, ele começa no capítulo 1, explanando mais ou menos a situação de Israel naquele tempo, naquele momento em que ele estava profetizando. Ele faz uma oração, dizendo como se a oração dele foi uma oração lastimosa. Senhor, você se esqueceu de nós. Senhor, a situação aqui está ruim. Nós estamos aqui em crise. Tem um coronavírus aí fazendo um estrago danado. Não tinha coronavírus naquela época. Mas o negócio estava ruim. Estava faltando, havia uma seca. Não tinha azeitona na oliveira, não tinha figo na figueira, não tinha uva na parreira, ou seja, não havia colheitas. Aquele povo era um povo agrário, era um povo que dependia da produção do campo, era um povo que dependia de ter fruto na oliveira, na figueira, na parreira, em todos os lugares não havia nada, o gado estava morrendo de fome e de sede. Ele ora fazendo uma oração lastimosa, e aí Deus diz para ele, no capítulo 2, Deus responde, é um livro curto, só tem 3 capítulos. No capítulo 2, bem no meio do livro, na metade do livro de Abacuque, Deus diz para ele, o Senhor me respondeu e disse,
no versículo 2. Aliás, antes disso, no versículo 1, ele diz: Senhor, eu orei, eu falei, eu reclamei, mas eu agora vou estar numa torre de vigia. Não significa que ele entrou num prédio com uma torre para ficar vigiando. Eu agora vou estar alerta para ouvir a tua resposta. Porque eu orei e oração tem que ter resposta. Quando eu oro, não estou falando com as paredes, não estou falando com o vento, eu estou falando com Deus. E Deus responde. E ele diz: eu vou ficar na torre de vigia, na fortaleza, eu vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. E aí Deus fala com ele. O Senhor então respondeu e disse: escreva a visão. Abacuque, eu vou te dar uma visão daquilo que eu vou fazer. Eu vou te dar uma visão daquilo que virá. Essa visão não se baseia naquilo que é, naquilo que está, mas naquilo que eu vou fazer. Escreve essa visão e escreve, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, e ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. A partir daqui é que Abacuque então diz: olha, ainda então, já que Deus me deu uma visão, com base na visão que vejo no meu espírito, não com base naquilo que os meus olhos estão vendo, mas com base naquilo que Deus me falou, ainda que não haja fruto na videira, ainda que a figueira não tenha figos, ainda que a oliveira minta, ainda que o curral esteja vazio, o gado morreu, não tem mais nada, eu confio, eu esperarei em Deus, porque a visão que Ele dá vai se cumprir. Aleluia! E há anos atrás, Deus deu uma visão ao meu coração, eu compartilhei, quando Ele se tornou a nossa visão. E você está aqui hoje, porque há anos atrás, Deus falou ao nosso coração: vocês estão na África do Sul, vieram para ficar, mas vocês não vão ficar, voltem para o Brasil, e lá vocês vão começar uma escola bíblica, no padrão daquilo que vocês estão vendo aqui na Rema da África do Sul, e uma igreja na Barra da Tijuca. Eu disse: essa voz não é de Deus. Não é possível, porque eu não sou professor, nunca dei aula, não entendo bulhufa de escola bíblica, e eu abriria uma igreja em qualquer lugar no Rio de Janeiro, menos na Barra da Tijuca, porque o que tenho ouvido sobre a Barra da Tijuca é que a Barra da Tijuca é um cemitério de pastores. Eu não iria abrir, eu abriria em qualquer outro lugar. Tira o nome Barra, deixa só Tijuca, eu vou para Tijuca, sem problema. Nasci na Tijuca, amo a Tijuca, sou fascinado por aquele bairro, então lá eu abro. Mas na Barra da Tijuca não, porque ali tem fama de cemitério de pastores. Eu não vou enterrar o meu ministério naquele lugar. Compartilhei a visão com a Denise dizendo: se é de Deus, a minha mulher vai confirmar. Se ela disser uma vírgula de um não, eu já sei, isso aí não é de Deus, é o inimigo querendo me iludir, me enganar. E o terceiro motivo, que eu acho que não é de Deus, é que eu vim para a África do Sul para ficar. Eu não vim para ficar um tempo e voltar para o Brasil. Eu vim para morar aqui, educar os meus filhos aqui, eles vão crescer aqui, vão casar aqui, vão viver aqui, os meus netos vão nascer aqui, e é por aqui que eu vou ficar. Isso não é possível, isso não pode ser de Deus. Conversei com ela e ela falou: vamos orar. Nós gastamos um tempo orando. E Deus confirmou no coração dela: é isso mesmo, a gente vai ter que juntar as tralhas todas agora de volta para o Brasil. Eu falei: não é possível, gente. Larguei tudo lá para vir para cá, agora largo tudo cá para voltar para lá. Que confusão é essa? Nós tomamos a decisão de fazer aquilo que Deus disse no nosso coração. Não foi fácil, nunca foi fácil, mas aquela visão trouxe paz ao nosso coração. E todos os momentos em que nós passamos dificuldade, essa mulher esteve do meu lado, apoiando, e está até hoje. A visão não é minha, simplesmente é nossa, e ela é uma visão que a gente tem passado para você. Por isso eu pedi para ela estar aqui hoje do meu lado no Vision Sunday. Não estava nem programado isso, não estava aí no roteiro. Mas eu fiz questão de chamar ela aqui em cima. Por quê? Porque é algo que Deus plantou no nosso coração e que nós temos dedicado a nossa vida para fazer acontecer. É muito mais do que simplesmente: olha, que boa ideia, né? Não é uma boa ideia, Denise, a gente fazer uma igreja? De começar uma igreja? Gente, você concorda comigo que alguém que pense de bom coração
Não pensando como certas pessoas pensam, vendo a igreja como uma empresa, mas alguém com uma visão espiritual sincera, simplesmente pensar, pô, vamos abrir uma igreja? Vamos abençoar pessoas? Você entende que isso é um bom propósito? Você consegue entender isso? Mas você entende que é diferente quando Deus diz para você, abra uma igreja naquele lugar assim, assim, assado, aonde é cemitério de pastores, aonde prospera a abundância do pecado e aonde igreja nenhuma vai para frente. Vai lá e abre uma igreja porque eu vou abençoar. Hoje tem igreja sobrando na Barra, uma dando cabeçada na outra, mas quando a gente começou, não tinha ninguém. Hoje todo mundo prega na Barra, sem gravata, sem terno, estilo descolado, porque uma visão foi plantada numa igreja, a nova igreja. Hoje todo mundo tem igreja preta, hoje todo mundo tem igreja com som de primeira, mas alguma coisa começou na nova igreja, porque Deus nos deu uma visão e nos tem dado uma visão. E quando eu falo para você do Vision Sunday, eu estou falando de um dia onde você vem ouvir qual é a direção que Deus tem para a tua vida. É muito mais do que a direção que Deus tem para a nossa igreja. A direção que Deus tem para nós é a direção que Deus tem para a vida de cada um de nós, para que cada um de nós prospere dentro daquilo que Ele planejou para nós. Amém? Amém? Pode. Obrigado. Amém. Gente, essa palavra que eu vou pregar para você, ela na verdade, embora ela se aplique à igreja, ela se aplica à sua vida. Você pode pegar os princípios que eu vou falar aqui para você e trazer para dentro da sua casa, trazer para dentro da sua empresa, trazer para dentro do seu negócio. Porque o que eu vou dizer para você, que tanto agora de manhã quanto de noite, pode parecer algo muito específico para a igreja, mas na verdade se aplica à vida individual e pessoal de cada um de nós. Você pode trazer isso como princípio para dentro do seu casamento, para melhorar o seu casamento. Eu vou falar para você sobre se posicionando para crescer. Se posicionando para crescer. Eu queria que você falasse para a pessoa que está perto de você, meu irmão, nós precisamos nos posicionar para crescer. Nós precisamos nos posicionar de maneira que favoreça o crescimento. Eu não posso me posicionar de um modo que favoreça o nanismo, que favoreça a imaturidade, que favoreça a pequenez. Eu preciso me posicionar de uma maneira que favoreça o crescimento da minha vida pessoal, do meu casamento, dos meus relacionamentos, dos meus negócios e também da minha igreja. Amém? A gente precisa, é uma questão de um posicionamento. Efésios capítulo 4, nos versículos de 11 a 16, diz assim, Ele mesmo concedeu. Se você ler os versículos anteriores, Paulo aqui em Efésios 4 vem falando sobre Jesus, sobre o ministério de Jesus, e ele agora diz que Ele mesmo, Jesus, em pessoa, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Um apóstolo, o que é um apóstolo? O termo apóstolo no grego é apostolos. A gente transliterou essa palavra, ou seja, simplesmente pegou do grego e ajeitou sonoramente para o português, mas não traduziu. Então as pessoas não sabem o que é um apóstolo. Tem muita gente por aí que tem título de apóstolo, mas apóstolo não é. Por quê? Porque apóstolo não é ministério de gabinete. Apóstolo não é ministério de mesa. Sentado numa mesa com um letreiro escrito apóstolo fulano de tal. Ah, eu sou apóstolo porque eu tenho mais autoridade, eu mando mais do que o bispo. Bispo é função, apóstolo é ministério, é dom. Bispo eu posso ordenar quem eu quiser, bispo. Mas eu não posso ordenar quem eu quiser apóstolo. Porque eu preciso reconhecer o ministério, o dom ministerial. Eu não posso ordenar qualquer um pastor. Eu preciso reconhecer, eu posso ordenar quem eu quiser diácono, porque diácono é função, bispo é função. E a igreja está tão maluca, tão de cabeça para baixo, que se você pegar o que Paulo escreveu para Timóteo, ele diz o seguinte para Timóteo, Timóteo, quando você tiver que ordenar bispos e diáconos, use os seguintes critérios. E se você for ler o texto, você vê que
os critérios usados por Paulo para bispos e diáconos são extremamente iguais. É quase como se ele repetisse o que serve para um e o que serve para o outro. Marido de uma só esposa, não dado a muito vinho, não violento, bem educado, hospitaleiro, e uma série de critérios que ele vai botando, que eduque os seus filhos no temor do Senhor. São critérios para bispos e diáconos. Timóteo era o pastor da igreja de Éfeso. Pergunta do milhão. Quem ordenava bispos e diáconos na igreja primitiva? O pastor. Quem é que ordena agora na igreja moderna? Quem é que ordena o pastor? O bispo virou de cabeça para baixo. Virou de cabeça para baixo. Inverter a palavra bispo significa episcopos, significa simplesmente administrador. Quem é o bispo da Nova? Jorge Daltro. Cadê ele? Tá ali. Mas quem é que manda nele? Sou eu. Mando nada. Eu não mando em ninguém. E apóstolo vem de apostolos, e apostolos significa alguém enviado com uma missão. O que a igreja fez? Tirou o termo apóstolo, botou o termo, inventou o termo missionário, e na verdade, com isso, acaba mandando pessoas para fazer missões que não têm um chamado apostolar. Mas, na verdade, missões deveriam ser feitas por pessoas que têm um chamado apostolar, um apóstolo, que junta um time apostolar, como Paulo era um apóstolo e tinha um time apostolar. Lucas era parte do time apostolar de Paulo. Timóteo foi parte do time apostolar de Paulo. Epafrodito. E algumas pessoas que têm uns nomes assim meio estranhos na Bíblia, como Epafrodito, eram parte. Tito, esse pessoal era parte do time apostolar de Paulo. Timóteo era parte do time apostolar de Paulo. Saía com Paulo para plantar igrejas. Até o dia em que Paulo reconheceu em Timóteo o dom ministerial de pastor, ordenou Timóteo e colocou Timóteo como pastor na igreja de Éfeso. Mas Lucas nunca foi pastor de igreja nenhuma. Ele sempre andou ao lado de Paulo como parte de um time missionário. Na verdade, um time apostolar. E qual é a função do apóstolo? Plantar igrejas. Paulo nunca ficou fixo numa igreja só. O lugar onde ele ficou mais tempo foi em Éfeso. Ficou 2 anos. Mas em Tessalônica, ele ficou apenas 3 semanas. Porque o lance era chegar, plantar, fundamentar a igreja e partir para plantar, fundamentar outra. Então aqui está dizendo que esses dons foram dados por Jesus, uns para apóstolos, para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Está prestando atenção no texto? Para que esses dons ministeriais são dados? São 5 os dons ministeriais. O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre, com a finalidade de conduzir o povo de Deus à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, Jesus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, ou seja, semelhante a Ele em pensamentos, palavras e ações. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, dos falsos mestres, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte. Você está entendendo aqui? Paulo está falando da importância de servir. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então eu quero falar para você aqui, Paulo está falando de um posicionamento.
baseado nos ministérios. Cara, eu ouço a palavra para crescer, para amadurecer, para me tornar mais semelhante a Jesus e me posicionar diante da vida, me posicionar diante da igreja, me posicionar diante do mundo. É para isso que eu cresço e amadureço, para ter uma postura, uma posição. 5 posicionamentos de uma igreja que cresce. Eu poderia colocar aqui 5 posicionamentos de uma família que cresce, não em número simplesmente, mas que cresce emocionalmente, financeiramente, que cresce, de uma empresa que cresce, de uma pessoa que cresce. 5 posicionamentos de uma igreja que cresce. Em primeiro lugar, número 1, um posicionamento que diz podemos, ao invés de um foco no não podemos. Fazer a obra de Deus muitas vezes parece impossível. E é, mas nós podemos. Fazer certas empresas, certas situações familiares progredirem, saírem de um atoleiro de estagnação, de desânimo, às vezes parece impossível, mas nós podemos. Amém? Ao invés de um foco no não podemos, nós como igreja precisamos de um posicionamento. Você e eu como igreja precisamos de um posicionamento. Crer que Deus nos escolheu, nos chamou e nos capacita para irmos adiante. Espera aí, vou repetir. Nós precisamos de um posicionamento. Crer que Deus nos escolheu, nos chamou, nos capacita para nós irmos adiante. Como igreja, como famílias, como indivíduos, como empresa, não importa o que. Nós cremos que Ele abrirá caminho onde caminho não há. Porque Deus é assim, Deus é bom, Ele tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. A pressa faz com que a gente muitas vezes abrace o que parece ser o melhor, mas ao longo do tempo a gente vê, caramba, eu acho que eu me precipitei, porque abracei isso aí e não era. Agora que eu estou vendo que não era o melhor. Tenha paciência, paciência é uma virtude do Espírito. Longanimidade, tenha paciência e saiba esperar. Espera no Senhor, tem bom ânimo, porque Ele, você verá a bondade. Há um salmo que diz assim: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Foi a primeira música que eu fiz, depois que eu me converti. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo. E o resto da letra agora eu esqueci. E o quê? E fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Espera, pois, pelo Senhor. O que significa esse espera, pois, pelo Senhor? Calma, não te precipita. Espera, deixa Deus dar o starting gun. Sabe o tiro da partida? O camarada está lá, 100 metros rasos, o cara está posicionado. De repente, na ansiedade, o cara, pum, já sai, quem queimou a largada, desclassificado. Espera o tiro de largada. Tenha paciência, aguarda. Deus tem o melhor para você. Amém? Deus tem o melhor para você. A igreja de Ipanema passou 1 ano procurando lugar. Se reuniu num hotel, o hotel fechou. Veio a pandemia, não tem mais hotel, acabou. E agora, para onde a gente vai? Espera pelo Senhor. Espera no Senhor. Calma, 1 ano procurando, procura aqui, procura ali, procura acolá. Não dá. De repente agora tem um espaço, um lugar de frente para a Lagoa Rodrigo de Freitas, um endereço nobre, um lugar onde você chega na janela, vê o Cristo, vê a lagoa, um lugar maravilhoso. Mas só é preciso gastar tempo esperando em Deus. Ele vai abrir caminho onde não há caminho. Como Ele fez com Moisés diante do Mar Vermelho. Como Ele fez com Josué diante da terra de Canaã. Veja só o seguinte, gente, Deus coloca um projeto de igreja diante dos nossos olhos. Nós estudamos, nós analisamos, nós planejamos, nós oramos, tudo isso para quê? Para definir o modo como nós podemos trabalhar, para que aquele projeto se concretize, se torne algo real. Ou então, nós ficamos focando nos motivos e razões pelos quais as coisas não vão acontecer. Nós temos que escolher. Eu vou focar no projeto, naquilo que Deus coloca como um sonho,
ou eu vou focar naquilo que são os impedimentos e as dificuldades para o sonho acontecer? É uma escolha que você tem que fazer. Faz parte das escolhas. Isso é impossível, isso é muito difícil. E a gente fica olhando para o impossível, para o muito difícil, mas o convite de Deus para você é: fica na torre de vigia, faça como Abacuque, escreve a visão. De forma... Deus inventou o outdoor. Abacuque fez um outdoor, escrevendo lá a visão que Deus havia dado para ele. Ainda que nada aparentemente contribua para a visão acontecer, eu vou ficar firme na visão de Deus, porque ela pode parecer que ela tarda, mas ela vai se concretizar, porque Deus é fiel à sua palavra. Amém? Porque Deus é fiel. Deuteronômio 30, versículo 19, diz assim: hoje, isso é Deus falando, hoje eu tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, falando com Israel, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes. Você pode dizer para você mesmo: escolha a vida. Escolha ouvir em Deus, ouvir de Deus e seguir a visão que Deus tem para a sua vida individual, para a sua família, para o seu negócio, mas em especial para a sua igreja. Em segundo lugar, um posicionamento em que não se perde jamais o foco evangelístico. Nós, como igreja, não podemos jamais perder o foco evangelístico. Você sabe que a gente pensa muitas vezes que o evangelismo tem que estar relegado ou comissionado para quem é missionário, para quem é evangelista. E a gente vai fazendo igreja, vindo aos cultos e assistindo cultos e as palavras, a gente participa de um GC, a gente participa das coisas da igreja, mas eu não posso jamais, em tempo algum, eu não sou missionário, eu não sou evangelista, mas eu não posso perder o foco evangelístico. Uma igreja sadia tem foco evangelístico. Nós 4 entendemos, mas vou repetir. Uma igreja sadia tem foco evangelístico. Aleluia! É um posicionamento de não se permitir perder jamais o foco evangelístico. Gente, alcançar novas pessoas, oferecer a elas aquilo que nós temos recebido. Quem tem sido abençoado aqui na Nova? Meu irmão, aquilo que você tem recebido, se você não tem o desejo no seu coração de que outras pessoas recebam, tem alguma coisa errada com você. Se você tem o Espírito de Cristo, então você vai ter sede, fome de ver outras pessoas recebendo aquilo que você tem recebido. Deve ser um foco bem definido na nossa visão. Outras pessoas receberem aquilo que eu tenho recebido. Nós não deixamos de lado as necessidades daqueles que estão conosco, mas nós não podemos esquecer que o termo igreja, a palavra igreja, significa os chamados para fora. O termo eclésia significa os chamados para fora. Qual é o nosso posicionamento como igreja? Se eu tivesse que usar para você uma imagem que transmitisse a visão que a igreja precisa ter, uma imagem metafórica, simbólica, que possa transmitir o que a igreja deve ser, imagina esse prédio aqui, estamos todos aqui dentro. Agora imagina que a gente fizesse o seguinte movimento: vamos todos nós nos levantar e fazer um grande círculo aqui, no perímetro desse lugar. Vamos todos nós aqui, um do lado do outro, ficar enfileirado aqui, um do lado do outro, de mãos dadas aqui, em torno desse lugar, em volta desse lugar todo, até fechar o círculo aqui. Mas imagine só, essa turma toda, todo mundo na posição que eu estou. Todos nós olhando para o lado de dentro. Agora imagine esse mesmo círculo, e todos nós voltados para o lado de fora. Porque a igreja são aqueles que foram chamados para fora. Para fora. Eu já fui alcançado. Eu fui salvo. Eu tenho a salvação. Eu tenho o melhor de Deus. Eu não posso deixar que as pessoas à minha volta simplesmente vão
admirando, achando muito bacana, olha só como a vida dele mudou, que coisa legal, que coisa bacana, o camarada era assim, agora é assado, o camarada usava droga, agora não usa mais, o camarada era um sujeito que vivia na prostituição, agora não vive mais, o camarada vivia cheio de cachaça, agora não vive mais, que beleza, que maravilha. Eu quero que Deus faça isso na vida de todas as pessoas à minha volta. Não é por força, não é por violência, mas é um posicionamento. Amém? Eu não preciso andar por aí feito um fanático com uma Bíblia debaixo do braço, gritando versículo para todo mundo, ameaçando as pessoas com o inferno, tentando forçar a barra. Mas eu preciso viver uma vida cristã de uma forma que eu transmita para o mundo, em pensamentos, palavras e ações, quem Jesus é. Eu preciso ter um foco evangelístico. Quando eu conheço... Gente, eu sou assim. Se você não é, mude. Quando eu conheço alguém, eu me apresento. Esse aqui é o fulano, muito prazer, eu já penso algo. O que eu posso fazer para essa pessoa conhecer Jesus? Vou ganhar esse miserento aqui para Jesus. É o que eu penso na minha cabeça, é o que eu penso. Eu não consigo olhar para alguém que não tem Jesus e dizer, olha, eu estou bem, eu vou para o céu, ele vai para o inferno, que se dane. O meu lado já está resolvido. Ele que acha o caminho. Ele que deu o seu jeito. Eu não consigo viver assim. Eu olho para as pessoas, eu saio na rua, me dá angústia de ver a multidão de pessoas passando e eu não consigo enxergar que o inferno vai estar mais lotado do que o céu. Eu não consigo ver o inferno mais lotado do que o céu. Tem gente que vê. Por quê? Porque não tem um espírito evangelístico. Porque não tem uma visão evangelística. Então, olha para o inferno e vê o inferno lotado. Eu vejo o inferno com muito menos gente. Ainda que esteja lotado, mas muito menos gente do que no céu. Porque o Espírito Santo não permitirá, o Espírito Santo não se permitirá ser envergonhado diante da obra de Jesus, no dia do juízo final, ser envergonhado diante de Jesus pela obra que Jesus fez. Ele é o agente de Deus na terra, é Ele quem converte os corações, e Ele não será envergonhado, porque Ele é o mesmo Deus, Pai, Deus Filho, Espírito Santo, os três são um só, com o mesmo propósito, com a mesma visão. Com uma só visão. E o Espírito Santo não vai ser envergonhado diante de Satanás. Você consegue imaginar no final do tempo, no dia do juízo, Satanás sabendo, olha, meu fim é triste, estou indo para o lago de fogo, mas olha o Espírito Santo, olha lá, perdeu. É ruim, hein? É ruim. A igreja não pode se ensimesmar. Já ouviu esse termo? Ensimesmar. Voltar para dentro como um caramujo e ficar olhando para o seu próprio umbigo. A igreja não pode se ensimesmar. A igreja precisa ter uma visão voltada para fora. Amém? Nós precisamos de uma visão voltada para fora. Isso faz parte da igreja que eu vejo. E a igreja que eu vejo é a igreja que você precisa ver. Nós não podemos esquecer que a igreja é um lugar de acolhimento, de restauração, de cura, de libertação, e não um lugar de religiosidade, de regras, de fofocas, de intrigas, de disputas por posição e poder e coisas semelhantes. Infelizmente, por falta de visão, muitas igrejas locais são focos, são lugares onde tem muita religiosidade, muita regra, muita fofoca, muita intriga, muita disputa por posição e por poder. A igreja não foi planejada por Deus para ser assim. E essa é a igreja que nós queremos ser. Uma igreja de restauração, uma igreja de cura, de acolhimento, de libertação. Amém? A pior coisa que pode acontecer com uma igreja é entrar no modo preservação. Vamos preservar o que a gente tem. Olha, a crise está braba. Olha aí o coronavírus. Vamos preservar o que a gente tem. A igreja, ela precisa se lembrar que é muito mais bem-aventurado dar do que receber. A igreja precisa se lembrar que quando eu cuido dos outros, Deus cuida de mim e dos meus interesses. Então eu preciso me lembrar que o meu modo não é o modo preservação, é o modo missão. Eu tenho que fazer uma mudança nesse botão, da preservação para a missão. Qual é a missão que a gente tem? Qual é o foco que a gente tem? Não interessa se tem crise, se tem coronavírus, se a coisa está ruim. Deus nos deu uma visão, vamos para frente. Aleluia! Terceiro lugar, a igreja precisa se posicionar. A igreja que eu vejo é uma igreja posicionada para andar com base na visão que Deus dá. Não em meras preferências. Não simplesmente em meras preferências. A questão crucial para uma visão
é você deixar de lado as preferências para andar com base naquilo que Deus te propõe como visão. Paulo fez isso de uma maneira radical. Eu não botei o versículo aqui, mas vou ler para você. Eu vou citar esse versículo também à noite, mas num outro contexto. Mas olha só, aqui em Filipenses, deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se eu acho. Gálatas, Filipenses, a Bíblia é nova, ela não está acostumada ainda. Filipenses, no capítulo 3, o versículo 7, Paulo diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda, por causa de Cristo. Aquilo que eu achava precioso para mim, que eu achava importante para mim, que eu achava fundamental para mim, eu considerei lixo. Lembre-se, Paulo, antes de se converter, estava sendo treinado por Gamaliel, e Gamaliel era o cara em Israel. Quem conhece a história judaica sabe que Gamaliel era o cara, era o rabino em Israel. Para você ter uma ideia, ele foi o único sujeito que no meio do sinédrio, quando resolveram perseguir a igreja para valer, ele disse: gente, vamos com calma, porque pode ser que esse movimento aí seja de Deus. E se for de Deus, ninguém vai poder parar. Não seremos nós, não será ninguém. Já houve outros no passado, só lá em Atos, já houve outros no passado, que se acharam Messias, que se acharam grandes coisas, até vieram alguns seguidores, mas morreram, o movimento morreu e tudo passou, porque não era de Deus. Vamos dar um tempo, ao invés de sair perseguindo esses tais de cristãos, porque pode ser que nós acabemos nos encontrando lutando contra Deus. Gamaliel foi o cara que deu essa palavra para o Sinédrio. E aqui Paulo, que estava sendo preparado como discípulo de Gamaliel, para ser o substituto de Gamaliel, para se tornar o rabino de Israel, ele diz: eu considerei tudo aquilo que era lucro, que era caro, que era precioso para mim, eu considerei como perda. Em outras versões fala como lixo, por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. Paulo estava dizendo o seguinte: eu deixo tudo para trás para seguir a visão que Deus me dá, para seguir a visão que Deus me deu. Graça e fé. O cara foi perseguido, foi apedrejado, foi criticado, mal falado, mas não abriu mão. E graças a Deus, porque por causa dessa perseverança dele, nós estamos aqui hoje, pregando o que nós estamos pregando. Imagina se Paulo dissesse: olha, já deu, não aguento mais, que se dane, quero nem saber, cada um que se vire. E nós hoje estaremos fazendo o que aqui? Talvez, quem sabe, pregando lei, descendo a marreta em cada um, que não está cumprindo perfeitamente a lei, que não está andando ali no trilho da lei, obedecendo aos 613 mandamentos. Talvez nós estivéssemos aqui criticando uma série de coisas de falta de compromisso com a lei, mas por causa daquilo que Paulo entendeu da visão que Deus deu, nós estamos aqui hoje. E Deus também dá uma visão a nós, como deu a mim, a pastora Denise, como tem dado a muitas outras pessoas, os pastores da Nova. Nós seguimos uma visão que foi dada por Deus, não é algo que foi planejado por homens, amém? Mas algo que foi dado por Deus. Então a gente não anda com base em preferências, mas com base numa visão. É algo que é implementado com base em ética, em princípios bíblicos, não em preferências. Pastor, a Nova faz o que faz, baseado em quê? Ética, princípios bíblicos, não em preferências, mas numa visão que Deus nos dá. E a visão que Deus nos dá sempre, quando vem de Deus, é uma visão com ética e princípios bíblicos. Amém? Quando a visão é em preferências, há poucos dias, alguém me deu uma notícia que eu fiquei chocado. Em determinado lugar, que era uma igreja, fora do Rio de Janeiro,
Era uma igreja, a igreja saiu. O dono do lugar começou a procurar alguém para alugar. Fez contato conosco. A gente foi lá, olhou. Falei, cara, não dá, para nós não dá. É muito caro. A gente começaria aqui um trabalho do zero. E a gente, se fosse um sistema progressivo, como foi o caso da igreja que estava aqui anteriormente, começou pagando pouquinho, depois foi aumentando, aumentando até chegar a esse valor altíssimo que você diz que ela pagava. Para a gente não dá. A gente poderia começar num valor muito menor e tal. Não tivemos resposta para isso aí. E o lugar ficou lá. Um lugar grande, espaçoso. Eu vi, o pastor Jorge foi lá comigo, nós vimos. Aí essa semana me contaram. Um sujeito, se diz pastor, fez sociedade com o dono do lugar, que é apenas um empresário, um comerciante do mundo. Fez uma sociedade. O que entrar de grana na igreja, uma parte fica para a igreja, outra parte vai para o sócio. Eu ouvi aquilo, eu falei, meu Deus. Ali eu não falei nem em português, falei, my God. Porque, cara, a que ponto nós chegamos? É uma igreja forjada, firmada, fundada e com base em interesses e preferências. Aonde essa igreja vai chegar? Eu não sei, mas acho difícil uma falta de visão tão grande levar alguém para algum lugar que não seja para um abismo. Porque sem visão, um cego guiando o outro vai parar onde? Mas com visão, ainda que alguém seja cego, seguindo quem tem visão, vai chegar num lugar chamado vitória. Amém? Aleluia! Gente, o nosso estilo musical, falando da nova, o nosso estilo musical, a nossa liturgia, a nossa presença em mídias sociais, grupos de conexão, tudo aqui é feito buscando consonância com a visão que Deus colocou no nosso coração. Para implementar a visão que Deus nos tem dado. Para nós sermos a igreja que Deus quer que nós sejamos. Porque nós sabemos que se nós tentarmos agradar a todos, nós não vamos para lugar nenhum. Então a gente precisa seguir uma visão. Ah, eu não gosto de igreja preta, mas a nova é pintada de preto. Ah, mas eu não gosto. Tem uma montoeira de outra igreja pintada de branco, de roxo, de rosa, da cor que você quiser. Mas a nova é pintada de preto. A igreja preta é do diabo. Em quarto lugar, a gente precisa de um posicionamento proativo. Uma igreja que cresce tem um posicionamento proativo e não meramente reativo. Eu preciso me posicionar de forma proativa e não meramente reativo, de uma maneira reativa. Nós devemos ser sensíveis à direção do Espírito Santo para decidir o que fazer, como fazer, mas a partir disso, a gente precisa agir. Eu gasto tempo para orar, para ouvir de Deus, eu quero saber qual é a direção, o que fazer, como fazer, mas no momento em que eu sei o que fazer e como fazer, eu preciso começar a agir. Se eu não tomo ação, a visão não se concretiza. Deus falou com Abacuque escreve a visão. Se Abacuque ficasse, mas eu não tenho papel, eu não tenho tinta, escreve em tábuas, eu não tenho madeira, faltou tábua, está ruim aqui, Deus, eu não tenho como fazer. Se começa a dizer, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho, você não vai fazer nada. Você tem que entender o seguinte, quem te chamou para implementar a visão, te capacita para implementar a visão. Se é o homem que te chama, é o homem o responsável. Mas se foi Deus que te chamou, Deus é o responsável. Tem gente que pensa que a igreja nova é o que é por causa do pastor Fragale. Que erro! Que erro! A nova é o que é por causa do pastor Fragale, do pastor Jorge, da pastora Neiva, da pastora Denise, dos pastores e pastoras da nova seguirem a visão que Deus nos dá. Siga qualquer outra coisa e você fica por sua própria conta. Deus não tem compromisso com aquilo que Ele não planejou. Mas quando Ele planeja, quando Ele chama, quando Ele comissiona, Ele é o responsável por fortalecer, capacitar para que a visão se cumpra. Amém? Eu pergunto para você o seguinte, o esforço todo que Abacuque fizesse, poderia produzir azeitona nas oliveiras?
camarada berrando com a figueira, vai produzir fruto? Não, ele fazendo, espancando a parreira, vai produzir uva? Não, por quê? Porque quem produz isso é a força de Deus atuando na natureza. Então o que ele tem que fazer? Gritar com a figueira, xingar a parreira, espancar a oliveira? Não, ele simplesmente tem que confiar na visão que Deus dá. Tem que confiar na visão que Deus deu. Agora, no momento em que Deus me deu a visão, eu preciso agir. Eu não posso ficar parado. Eu preciso seguir a direção de Deus e agir. Deus nos dá uma visão para nova. E aquilo que Deus nos diz, como fazer, o que fazer, nós não podemos deixar as coisas irem acontecendo, pensando ou permitindo que o tempo ou as circunstâncias nos levem então a reagir. Os problemas aparecem, eu reajo. Outro problema aparece, eu reajo. Outro problema aparece, eu reajo. Meu irmão, presta atenção. Você está vendo aqui essa bagulhada toda aqui? Isso aqui se chama sistema de som. Chama sistema de som. Toda hora a gente dá uma passada para fazer uma coisa chamada manutenção. Por que a gente faz manutenção do sistema de som? Porque é muito melhor fazer uma manutenção do que esperar quebrar para consertar. Mas se você espera quebrar, você está reagindo. Deixa quieto, está funcionando, não mexe, pum, quebrou, conserta. Ih, quebrou de novo, conserta. Não, peraí, a gente fez manutenção, não vai quebrar. Porque eu estou sendo proativo. A gente não espera a casa ficar imunda para limpar. A gente não reage à sujeira. A gente age com base no fato de que se deixar, vai virar uma coisa imunda. A gente não espera a corda da guitarra arrebentar. A gente olhou, já usou, tal, o som já não está tão brilhante, troca as cordas. Proativo, eu não reajo. Rebentou a corda Mi, vamos continuar tocando. Agora arrebentou a corda Si. Agora eu só tenho 4 cordas para tocar. Agora arrebentou o Mizão, agora não tem mais... Não, eu não espero as cordas começarem a arrebentar. Gente, só tem uma corda na guitarra, mas é porque eu sou econômico. Então eu quero esperar arrebentar todas para comprar uma nova e botar. Não, arrebentou, eu não espero arrebentar nenhuma. Eu troco quando eu sei que já deu o que tinha que dar. Eu sou proativo. Amém? Eu sou proativo. Eu não espero a esposa embagulhar. Eu parto para financiar. Grana investida para botar botox, ácido hialurônico, tintura no cabelo, ginástica, chama para fazer personal trainer. O que foi, mas eu não espero. Depois que embagulhou, já era. Depois que embagulhar para consertar, é muito mais caro. Meu irmão, você quer economizar com a tua esposa? Cuida dela agora. Se tu esperar cair tudo para depois levantar, não dá. Vai ser pior. Você tem que ser proativo. Eu não posso viver no modo, os problemas aparecem, eu resolvo. O problema aparece, eu resolvo. Não. O modo de vida que Deus nos chama eu implemento a visão, isso não impede os problemas de aparecerem, mas eu implemento a visão, os problemas aparecem, e aí eu resolvo, com base na visão. Com base na visão que Deus nos dá. Não com base em qualquer coisa. Em quinto lugar, se nós queremos crescer, a visão que eu tenho para a nova é um posicionamento que foca no agora. E não no algum dia. Algum dia a gente ainda vai fazer. Algum dia ainda a gente chega lá. Gente, bota na sua cabeça o seguinte: vencedores agem. Vencedores agem. Vencedores agem. Perdedores dizem que agirão algum dia. Algum dia, quando o tempo adequado chegar. As pessoas usam demais esse tipo de escusa, de desculpa nas igrejas. Nós vamos fazer quando for o tempo de Deus. Porque não entende bulhufa, quem fala isso não entende bulhufa sobre o tempo de Deus. Existem 2 palavras no grego que definem tempo. Uma é cronos. E cronos
fala do tempo de segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos. Isso é cronos. Agora, nesse momento, o relógio está fazendo tic-tac. O tempo está passando. O cronos está andando. Deus criou o cronos. O cronos foi algo criado por Deus. Na verdade, se você for conversar com o pessoal que estuda física quântica, você sabe o que... Eu não estou falando desse pessoal que diz que coach quântico, não é isso não. Estou falando de pessoa que é físico, entende física para valer, física quântica, e perguntar para o camarada que é físico quântico sobre o que é o tempo, ele vai dizer para você uma resposta que vai dar um nó na sua cabeça. Ele vai dizer, o tempo é uma ilusão. O tempo, dentro da visão, os físicos quânticos já chegaram à conclusão que o tempo é uma ilusão. Porque Deus não vive no tempo, Deus vive na eternidade. A eternidade não tem hoje, ontem ou amanhã, só tem a eternidade. Se a eternidade não fosse a eternidade, se na eternidade fosse o Cronos, a eternidade seria uma chatice. Já imaginou? Vamos ter um culto com Jesus. Aleluia! Todo mundo aqui no céu, gente, se prepara. Culto com Jesus. Jesus vai dirigir o culto, ele vai fazer tudo. Ele vai cantar, ele vai tocar, ele vai tirar a oferta, ele vai fazer tudo, tudo. Vai fazer tudo, vai pregar, vai ser uma bênção. Quando vai ser o culto? Daqui a 5.000 anos. Está demorando. Já passou 1.000 anos, ainda falta 4.000. Ou não estou aguentando mais. Acho que eu vou levantar da cadeira e vou sair. 1.000 anos sentado esperando. Seria um terror. A eternidade, o tempo não existe. E Deus se move na eternidade. Não no Cronos. Por isso há uma outra palavra, que é o Kairos. E Kairos é uma oportunidade que Deus enxerga dentro do Cronos. As pessoas perguntam assim, poxa, por que Jesus nasceu quando nasceu? Porque se ele nascesse hoje, ele tinha televisão, tinha internet, tinha rede social, tinha tudo. Você já imaginou Jesus no Instagram? Ia bombar, não ia? Quantos seguidores que ia ter? Olha só, que maravilha. Jesus tendo um programa de televisão. Manhã de sábado com Jesus. Aleluia. Mas Jesus veio naquele tempo, porque quando Deus olhou, ele viu ali um Kairos, no meio do Cronos. Essa é a oportunidade, esse é o tempo certo. Se você olhar, tudo contribuiu, apesar de parecer que tudo contribuía contra, tudo contribuiu para que o Evangelho se divulgasse. Tudo contribuiu. Porque Deus olhou e disse, essa é a oportunidade. Quando é o dia que Deus cura? Quando é o dia que Deus vira a sua vida de cabeça para baixo e faz você prosperar? Quando é que Deus faz o milagre? É quando Ele vê uma oportunidade na sua fé. Quando você cresce em fé e você começa a declarar, peraí, o pastor fulano de tal disse isso, o pastor ciclano disse aquilo. Eu já vi pastor falar as coisas mais absurdas que achatam a fé, esmagam a fé das pessoas. Eu parei de escutar o tal do debate, não sei nem se isso ainda existe na rádio, mas antigamente tinha uns programas de debate na rádio. Botava lá um montão de pastor para debater. Ainda tem esse troço? Para de escutar essa bodega. Isso é um veneno. Aí eu estou escutando um debate e a pessoa me mandou uma carta para tirar uma dúvida. Pastor, estou numa dúvida. Os pastores aí, por favor, me respondam, porque o meu pastor me deu uma resposta, mas eu não sei, eu queria que vocês aí dissessem. Aí leram o caso dela. É o seguinte, meu marido era um crente fiel e tal, mas de repente deu uma guinada na cabeça do cara, o cara ficou meio esquisito, ficou meio doido, arrumou uma amante, nós temos um filho, ele teve um filho com ela. Eu coloquei o seguinte para ele, eu não aceito essa situação. Ou você vai ficar comigo, ou vai ficar com ela. Com as duas não dá. Não, mas eu amo as duas. Então, o meu conselho seria, dar uma surra de vara de marmelo nesse cara. De pau, uma surra de pau nesse cara. Eu estou ouvindo a história. O cara leu a história, apresentou para os pastores. Aí os pastores, as três opiniões foram o seguinte. Primeira, minha filha
você não pode separar desse homem, porque é aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Você está casada com ele, que se dane o resto, se ele tem amante, se ele te bate, se ele faz, acontece, não interessa, você tem que ficar com ele. Foi a primeira opinião. Segunda opinião, minha filha, chuta esse homem, porque isso é um lixo. Isso aí, esse casamento já está destruído, esse camarada é um safado, é um sem vergonha, está querendo ter você, a amante e tal. Esquece esse negócio. Aí veio a terceira opinião. A terceira opinião era um pastor que eu conhecia. Aí eu falei, esse cara é bom. Esse cara vai dar uma opinião, agora sim. Ele vai falar alguma coisa que vai... Aí ele disse, minha filha, é o seguinte, Deus vai solucionar o teu caso. Vai, eu falei, fala, pastor. Amém. Deus vai solucionar. É o seguinte, Deus vai matar ou você ou o teu marido. Porque quem morreu, o outro fica viúvo, fica liberado. Que coisa, que bênção. Você imagina a pessoa do outro lado do rádio escutando aquilo. Imagina essa, a pessoa escutando aquele negócio. Fui eu que escrevi a carta. Ah, meu pai! Que não seja eu, pai, que seja ele. Claro, a pessoa nessa hora vai escutar que vai orar o quê? Que seja ele, pai. Eu não. Está amarrado em nome de Jesus. Cara, amarra Deus. Amarra em nome de Jesus, está amarrado. Seja ele, eu não. Tem um monte de pastor por aí dando conselho, maluco, doido. E eu preciso entender o seguinte. Quando eu tenho uma visão, eu não posso ficar esperando, dizendo assim, quando o tempo for o tempo de Deus, o tempo de Deus é o Kairos, é a oportunidade que Deus vê na nossa fé. Quando eu ajo em fé, Deus vê uma oportunidade para agir. Quando o tempo adequado chegar, quando a crise passar, quando as finanças melhorarem. Mas você sabe que tudo isso pode não acontecer. As circunstâncias podem piorar, a crise pode piorar, as finanças podem piorar. O que eu vou fazer? Eu não vou entrar no modo preservação. Eu vou continuar no modo missão. Bola para frente. Mas como, pastor? Com os recursos que a gente tiver. Pastor, mas isso... Meu irmão, não foi uma nem duas vezes. Pelo menos lá na antiga sede, que no meio do culto acabou a luz. E agora como é que faz? Calma, sossega. Pastor, mas eu não vou ouvir. Vai me ouvir porque eu vou pregar no berro. Microfone apagou, gente. Não tem luz, você não está me vendo, mas está me ouvindo. Fica quieto aí no seu lugar. Não levanta agora em nome de Jesus. Atenção aí, os voluntários, segura esse pessoal sentado aí, tranca as portas da igreja. Não deixa ninguém sair. Por quê? Não tem microfone? Jesus não tinha microfone. Paulo não tinha microfone. E pregava para a multidão de 5.000 pessoas ou mais. Então agora a gente vai se limitar porque não tem o som. Porque... Cara, graças a Deus nós temos som, temos microfone, o pastor não precisa berrar. Mas se não tiver, a gente continua buscando alternativas para agir. A gente não para. A gente não para. Por quê? Porque o Espírito Santo não para. O Espírito Santo se move, se move, se move, se move. E ele continuamente se move. Ele não para. Se ele não para, eu não paro. Amém, gente? É preciso aprender a olhar para as dificuldades e ver oportunidades. Eu não posso ceder à preguiça mental. Eu tenho que ser criativo, eu preciso aprender a gerar novas ideias, usar de criatividade, sabedoria, bom senso e submeter tudo isso a Deus em oração. Mas uma vez que eu obtenha de Deus o sim e o amém, que eu saiba, que eu tenha certeza de que Deus está dando o sim e o amém, eu preciso agora desencadear ações de forma rápida, objetiva, e não ficar... A gente precisa tocar a bola para frente. Quem joga na retranca tem uma tendência muito grande a perder o jogo. Todos os vascaínos aí digam amém. Aleluia. Quem joga na retranca sempre tem tendência para perder. Porque o outro time, quando vê o outro adversário na retranca, parte para cima e vai com vontade, com fome de fazer gol. Nós não somos os que retrocedem. Nós não somos os que jogam na retranca. Nós somos aqueles que avançam para fazer o gol. E fazemos o gol em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.